Você sente que seu relacionamento terminou e que o amor acabou? Ainda há solução. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O Espírito Santo é capaz de renovar o amor e curar seu relacionamento. Os vícios o controlam e você sente que está longe de Deus. Sim, você pode mudar. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode libertar você e fazer com que Deus seja o centro da sua vida. Quando o Espírito de Deus entra no coração, a vida muda. O amor substitui o egoísmo. A alegria vence a tristeza e o rosto se ilumina. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você a participar do movimento espiritual que já transformou milhares de vidas. 10 dias de oração. Com uma nova proposta, o projeto cresce e se renova para motivar a orar de maneira intensa e contínua. Em 2026, serão 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Com o tema O Espírito Santo e o Tempo do Fim, você desenvolverá uma conexão com o Espírito Santo, que moldará seu caráter e o preparará para enfrentar a vida com fé, esperança e um propósito divino. Encontre os detalhes e matérias do programa com os temas diários, desafios missionários e mais em adv.st/10 dias de oração e solicite a revista em sua igreja local. Junte-se a este movimento de clamor e oração que neste ano não são apenas 10 dias de comunhão, mas 365 dias para buscar a presença do Espírito Santo e permitir que ele transforme cada dia da sua vida. Bom dia, graça e paz a você que inicia este dia buscando ao Senhor. Seja bem-vindo a mais um encontro dos nossos 10 dias de clamor. Hoje avançamos para o 6º dia, e isso significa que já percorremos metade da nossa jornada. E ao longo desses dias estudamos sobre a pessoa, a promessa e os dons do Espírito Santo. E talvez, durante essa caminhada, Deus já tenha mostrado áreas que precisamos de mudança, de ajustes ou de entrega. Esta manhã é uma nova oportunidade de permitir que Ele continue sua obra em nós. E hoje seguiremos refletindo sobre o fruto do Espírito Santo. E além disso, temos 2 motivos muito especiais para apresentar diante de Deus. E o primeiro, vamos pedir que o Espírito Santo transforme atitudes que têm nos afastado do Senhor. E que Ele trate nosso orgulho, nossa impaciência, nossas falhas ocultas e nos aproxime novamente do coração do Pai. E o segundo, vamos interceder para que os nossos relacionamentos sejam um reflexo do amor de Cristo. Que a maneira como falamos, como reagimos e como convivemos revele que pertencemos a Jesus. E hoje, o nosso desafio missionário é extremamente prático. Escolha uma virtude do fruto do Espírito Santo e coloque-a em ação com seus 5 amigos. Demonstre amor, exerça a paciência, pratique a bondade e viva a mansidão. Agora, antes de seguir com as atividades do dia, pare por um instante, respire fundo, entregue seus pensamentos a Deus. Peça para que o Espírito Santo assuma o controle. Aproveite este momento de oração para colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Que este dia, dia de clamor, seja um divisor de águas em sua caminhada espiritual. Que Deus transforme você de dentro para fora e abençoe profundamente esta manhã.
Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui mais um dia na Tua presença, clamando pelo Espírito Santo na nossa vida, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre mim, sobre a minha família, sobre cada irmão que está conectado conosco hoje também, Pai, para que assim a gente possa viver pelo Espírito e ter as bênçãos do Senhor sobre cada um de nós, Pai. Mas nós queremos aqui colocar 2 pedidos muito especiais nas Tuas mãos. O primeiro deles, Senhor, é para que o Senhor transforme algumas atitudes que às vezes nós temos e que nos afastam do Senhor, Pai. Às vezes nós agimos antes de pensar, às vezes decidimos antes de consultar ao Senhor. Então nós te pedimos, nos ajude a, antes de agir, refletir sobre as nossas ações, buscar sabedoria na Tua palavra, buscar sabedoria através da oração, para que assim nós não tenhamos atitudes que nos levem para longe do Senhor, mas atitudes que nos aproximem cada dia mais do Senhor e também do Seu amor. E nós queremos te pedir também que nesse dia o Senhor nos use para manifestar as virtudes do fruto do Espírito para os nossos amigos, para todas as pessoas com as quais nós conversarmos, que cada uma delas, Senhor, possa perceber em nós algo diferente e que assim esse fruto do Espírito possa nos ajudar a testemunhar positivamente a respeito do Teu amor e da salvação que o Senhor quer dar para todas as pessoas, Pai. Cuide de nós, cuide dos 5 amigos que estamos colocando aqui todos os dias em oração diante do Senhor e que o Senhor nos dê oportunidades de falar do Teu amor para eles, Pai. Esteja conosco, abençoe a reflexão que teremos nessa manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Comigo.
de santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o nouro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Deus tem pressa, Ele não vai Bom dia, tudo bem? É muito bom estar com você no nosso 6º dia dos 10 dias de clamor. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo de ontem, em relação ao fruto do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre esse assunto, não podemos ignorar também o seu oposto. A Bíblia chama esse oposto de obras da carne. Em Gálatas, no capítulo 5, nos versos 19 a 21, Paulo nos diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Jesus declarou algo muito sério para nós. É necessário nascer do Espírito para entrar no reino de Deus. E o apóstolo Paulo fez um alerta igualmente solene. Ele diz: aqueles que vivem nas obras da carne não herdarão o reino de Deus. Ontem refletimos sobre as características do fruto do Espírito. Hoje vamos olhar com atenção para as características das obras da carne. Então respire fundo e vamos pensar juntos sobre esse assunto. Quando nós pensamos sobre esse assunto, quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos perceber que as obras da carne são contrárias ao Espírito Santo. Elas caminham na direção oposta da vontade de Deus. Paulo afirma o seguinte: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso não é apenas uma observação do apóstolo Paulo, isso é um aviso do Espírito Santo. Quem vive segundo a carne não consegue agradar a Deus. E por que isso acontece? Porque essas obras revelam atitudes que afastam a pessoa do Senhor. No livro de Apocalipse, João descreve quem ficará fora do reino. Ele fala de incredulidade, imoralidade, violência, mentira. E quando comparamos com a lista de Paulo, percebemos algo impressionante. As duas listas são muito semelhantes. Mas precisamos entender aqui, queridos, algo essencial. Quando Paulo diz não herdarão o reino de Deus, ele não está dizendo que não existe perdão. Ele não está dizendo que não existe arrependimento. Ele está fazendo um chamado, um alerta amoroso, um convite à reflexão. É como se Deus, através de Paulo, estivesse dizendo para nós: não permaneça nesse caminho. Não se acostume com essa vida. Permita que o Espírito Santo transforme o seu coração. Veja, meu irmão e minha irmã, as palavras de Paulo são duras sim, mas são palavras cheias de misericórdia. Porque Deus sempre adverte antes que a colheita chegue. Em resumo, viver nas obras da carne tem consequências para a nossa vida. E Deus nos chama a viver na companhia do Espírito Santo. E esse é o melhor chamado que pode haver e a melhor decisão que nós podemos tomar. As obras da carne, elas nascem do desejo egoísta. Elas brotam da natureza humana caída e são o resultado de uma vida guiada apenas pelos impulsos. Paulo descreve essas obras: imoralidade, impureza, inimizades, ira, inveja, excessos. Olha quanta coisa negativa, quanta coisa ruim. E então ele contrasta: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Você consegue perceber o contraste? De um lado, tanta coisa ruim, mas ao lado do Espírito, tanta coisa boa para a nossa vida.
As obras da carne refletem um coração dominado pelo ego. O fruto do Espírito, por outro lado, reflete um coração transformado por Deus. Quando o ser humano não se submete ao Espírito, a natureza caída assume controle. E o resultado, meus irmãos, é sempre o mesmo: relações quebradas, consciência pesada, vazio espiritual. As obras da carne destroem não apenas a vida espiritual, elas ferem emoções, elas ferem relacionamentos, elas ferem a própria identidade do indivíduo. Elas produzem sofrimento e é por isso que a Bíblia não trata esse tema de forma superficial. Quem vive nessa condição não precisa apenas de ajuste comportamental, precisa de uma transformação interior, precisa de arrependimento, precisa do agir do Espírito Santo. E lembre-se, todo cristão enfrenta essa luta. Todos nós, sem exceção. Mas a vida cristã é justamente isso: uma busca diária pelo fruto do Espírito, uma decisão constante de não viver segundo a carne. As obras da carne produzem divisão e destruição. Elas nunca constroem, sempre fragmentam as relações, sempre corroem, sempre separam. Mas quando o Espírito atua, ele desperta a nossa consciência, ele incomoda o nosso coração, ele adverte através de sinais e constantemente ele nos chama ao arrependimento. Mas quando a pessoa resiste repetidamente, algo perigoso acontece, porque a sensibilidade espiritual diminui e o pecado deixa de parecer grave. A consciência perde força, o coração aos poucos se endurece, a resistência à verdade aumenta e o resultado, meu querido irmão, minha querida irmã, é sempre devastador. Foi exatamente isso que aconteceu antes do dilúvio. A rejeição contínua à influência divina produziu uma sociedade corrompida, marcada pela violência, completamente desconectada de Deus. Esse não é apenas um relato histórico, mas é um princípio espiritual. Sempre que o ser humano se afasta do Espírito, a desordem cresce e o caos se instala. No coração, na mente, nos relacionamentos. Paulo fala claramente sobre essa tensão. Ele diz: andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Porque carne e espírito seguem direções opostas. Em Romanos, ele reforça: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. E em Efésios, ele resume: deixar a velha natureza, ser renovado, revestir-se da nova vida em Cristo. Essa, meus irmãos, é a essência do cristianismo. Não é apenas evitar erros, é viver uma nova realidade, uma nova inclinação do coração, uma nova direção na vida. As obras da carne, queridos, pelo que a Bíblia nos apresenta, ofendem ao Senhor. O fruto do Espírito, por outro lado, glorifica o nome de Deus. Jesus declarou: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Fruto é evidência, fruto é sinal, fruto é prova de vida espiritual. Não basta a aparência religiosa, não basta ter o discurso correto. Deus procura em você e em mim fruto, vida transformada, caráter moldado e um coração rendido ao Senhor. Hoje, o convite é simples, mas ele também é profundamente sério. Peçamos ao Espírito Santo que ele não permita que as obras da carne nos dominem, que ele não permita que elas roubem a nossa paz, que ele não permita que elas nos afastem de Deus e que ele produza em nós urgentemente o seu fruto, dia após dia, decisão após decisão, até que a nossa vida reflita plenamente o caráter de Cristo. Eu sei que se você está participando desses 10 dias de clamor, é porque existe no seu coração o desejo por santificação, por transformação, por consagração da sua vida, dos seus dons, do seu tempo, dos seus recursos à obra de Deus. Então eu tenho a certeza aqui no meu coração, queridos, que esta oração que eu acabei de mencionar é a oração que você deseja fazer. Coloque isso em prática na sua vida e clame ao Senhor para que o fruto do Espírito seja manifesto na sua vida, para que assim
o nome de Deus seja honrado e glorificado e para que as obras da carne não encontrem espaço na sua vida. E se esse realmente é o seu desejo, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo nesse momento. Querido Deus e Pai, mais um dia na Tua presença para clamar pelo Teu Espírito, Pai. Te pedimos, Senhor, nos mantenha firmes na produção do fruto do Espírito. Que o Teu Santo Espírito nos dê todo dia esse fruto, Pai, para que assim, através dele, nós possamos espalhar as virtudes deste fruto para a vida das pessoas que tanto precisam. Que tenhamos mansidão, bondade, paciência, domínio próprio, que sejamos a imagem e semelhança de Jesus na vida das pessoas, Pai. E te pedimos também, Senhor, nos livre das obras da carne. Estas obras nos afastam do Senhor, atrapalham o nosso relacionamento com a nossa família, atrapalham o nosso relacionamento dentro da igreja, causando divisão. E nós não queremos, Pai, participar desse tipo de coisa. Nós não queremos trabalhar pela divisão da igreja, mas queremos trabalhar por sua unidade. Nós não queremos ser motivo de discussão dentro da nossa família, mas nós queremos ser pessoas que levam para dentro do nosso lar paz e o amor que o Senhor nos dá, Pai. Então, por favor, Senhor, produza em nós o Teu fruto, para que a nossa vida dê honra e glória ao Teu nome. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Corrija a nossa rota e transforme a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai.